Bom dia, meu nome é Natália, sou aluna da Uniaselv, do Polo de Tramandaí. Sou aluna de 8º semestre, na verdade, mas esse estágio é para mim ter feito na pandemia e eu não consegui, então estou repondo ele agora. Esse estágio eu fiz na escola Raupila, na cidade onde eu moro, na cidade de Cidreira. Foi sobre as grandes navegações. Eu vou ler um pouquinho sobre o que é as grandes navegações. As grandes navegações é o nome dado ao processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, encabeçado pelos portugueses a partir do século XV. O processo das grandes navegações possibilitou a existência da expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. As grandes navegações, também conhecidas como expansão marítima, foram o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV, estendeu até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras, até então desconhecidas por eles, como o continente americano, o local ao qual chegaram em 1942. Então, a gente entende que as grandes navegações, elas foram do passado para o presente, foram muito importantes para nós, né? Pois elas expandiram o mercado, descobriram cidades, países e expandiram o comércio, né? Que por esse motivo a gente está aqui e tentando explicação, né? De tudo aquilo que aconteceu lá antigamente para os dias de hoje. E a respeito do estágio, eu escolhi esse tema porque quando eu fui visitar a turma de 7º ano, eles estavam trabalhando esse tema. Então, como para não fugir do assunto que eles estavam trabalhando, eu decidi usar o mesmo assunto. Então, eu comecei a observação, observei as aulas da professora Catiane, que me recebeu muito bem, professora excelente na matéria, explica muito bem. Fiz umas 10 aulas de observação e ela ficou doente e precisou se ausentar. E como eles estavam praticamente no meio do semestre, e eu estava a par do assunto e também iria trabalhar com eles sobre esse assunto, a direção fez uma reunião, como eu relatei ali no meu estágio, no trabalho do paper. Eles fizeram uma reunião e solicitaram que eu ficasse com a turma. Como eu já havia feito outros 2 estágios, a escola já me conhecia, eles me deixaram ficar com a turma nesse momento, antes de terminar as 20 horas que eu teria que fazer de observação. Eu tinha feito 10, faltava 10 horas de observação. Então, eu comecei. Cheguei no primeiro dia, eu já tinha feito todo o meu plano de aula, né, para os 5 dias. Entreguei para a coordenadora da escola. Ela deu o visto dela, aprovou. Então, eu fui para a sala de aula. Chegando lá, eu fiz chamada, eu não tinha chamada, eu tive que conhecer eles, na verdade, né? Pegar o nome de cada um, escrever e fazer como antigamente, porque hoje em dia já não é mais a chamada aquela escrita, né? A chamada, eles têm um aplicativo, os professores hoje em dia têm um aplicativo. E eu, como não sou professora titular, não tinha esse aplicativo. Então, eu fiz a chamada para eles no caderno. E assim foi. Aquela chamada que eu fiz no primeiro dia, eu ia usando no decorrer das aulas. Então, eu dava textos para eles e passava. No primeiro dia, eu dei um texto explicando, um texto resuminho, dei um textinho pequenininho ali, resumo, porque eu já tinha dado uma olhada no caderno de uma aluna e vi o que eles tinham em aula, né? E pedi que eles fizessem um desenho, que eu também coloquei no trabalho. Saíram desenhos lindos, mas como eram 30 e poucos alunos, eu coloquei só alguns, não coloquei todos, porque senão ia dar muita folha. E eles fizeram um desenho lindos, todos fizeram, pintaram, coloriram. Alguns não quiseram colorir, né, que é normal e não tem o que fazer, né? Não quer colorir, não quer. Eu
como professora, né, perguntei, não vai colorir? Não, professora, eu quero fazer assim. Então tá, tudo bem. Tudo certo. Me entregaram. No outro dia, na outra semana, né, porque os períodos eram segunda-feira, o último período, e na quarta-feira, o segundo período. Então, se estendeu por longos 3 meses o meu estágio. Com o 7º ano. Então, no segundo dia de prática, também dei um textinho para eles, nada fugindo do que eles tinham no caderno, porque eles podiam usar o caderno também. Passei perguntas e complete a frase, tudo atividades que eles já estavam acostumados a fazer. Todos fizeram, mas eu achei que não foram muito bem. Numa perguntinha ali que eu perguntei para eles qual foi o objetivo das grandes navegações, a maioria da turma escreveu Descobrir o Mundo. Eu acho que é porque eles colocaram, acho que é porque eles viram ali o nome de Pedro Álvares Cabral, eles associaram com Descobrir o Mundo, mas tudo bem, né? Não leram o texto. Eu sempre digo, leiam o texto que está ali. No outro dia, na outra semana, não teve aula, porque faleceu um professor, ele teve um AVC e ele faleceu. Não tivemos aula, a escola ficou em luto, foi muito triste, era um rapaz muito novo, um professor de educação física. Na segunda-feira não teve aula, então na próxima aula foi, no meu caso, na quarta-feira. Cheguei na quarta-feira, eles estavam tristes, abalados, pois era professor deles também. Mas tudo bem, vida que segue, né? Passei um trabalho, passei a mesma pergunta, o objetivo das grandes navegações. Expliquei para eles, eu disse, gente, Pedro Álvares Cabral não descobriu o mundo, ele descobriu o Brasil. E mesmo assim não é esse o objetivo das grandes navegações. Expliquei para eles de novo. Alguns, como sempre, não prestaram atenção e foram lá escrever Descobrir o Mundo de novo. Mas tudo bem, a gente corrige, né? A gente é professor, a gente tem que corrigir. E de novo explicar, né, para eles que não é e tudo mais. E assim foi, na outra semana, de novo, teve conselho de classe, então atrasou, não teve aula a semana toda. Na outra semana que eu fui retornar com eles, daí tive que explicar tudo de novo, praticamente, dar atividades. Só que na semana esta de segunda-feira, que eu voltei, quando eu cheguei na escola, era o segundo período meu. Era o segundo período. Mas fui informada que a professora do último período teria que antecipar e tudo mais, então eu iria ficar com os 3 últimos. Eu fiquei os 3 últimos períodos com ele, que foi bom, porque daí, nesse único dia, eu fiz as 3 horas que faltavam. Então, eu tinha várias atividades, como eu tava meio que atrasada por conta ali dos dias que não teve aula, da morte do professor, então foi bom. Eu consegui passar todos os textinhos que eu tinha, os outros 2 textinhos que eu tinha, e as outras 4 atividades, e todos fizeram, foram muito bem. E, após isso, vim para casa, corrigi todos os trabalhos, tirei foto para postar no paper e passei para a professora, né? Passei a professora deles, a titular, que ela voltou, e ela vai corrigir e passar para a direção para aplicar a nota. E como conclusão, foi muito bom, gostei muito e vou levar para minha vida inteira esse estágio. E foi isso.